Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de HTML e CSS. Na aula de hoje nós vamos falar basicamente sobre div, então o que seria uma div, como aplicar uma div e por que a div é importante, tá certo? Então vamos lá. Na aula de hoje basicamente a gente vai ter um exemplo prático e um exemplo teórico, né? Então na teoria eu vou explicar toda a parte introdutória que vocês precisam saber, só que a teoria sempre é mais chata, né? Então na prática que vocês realmente vão entender o que é div, mas de forma bem geral para não tomar muito tempo aqui. Div basicamente é um elemento não semântico. Então o que significa? Ela é um elemento genérico que não tem semântica. Se você já estudou sobre semântica, você sabe que os motores de busca dos navegadores entendem a estruturação HTML por semântica, né? Então assim, eles vão conhecer o teu site pela semântica que ele possui. Por exemplo, você tem um site aqui, nesse site você tem lá o header estruturado, você tem o main com conteúdo, tem um footer com rodapé. Se você tem isso aplicado, os navegadores vão entender a estrutura do seu site. Se você não tem isso aplicado, eles não vão entender. Então, basicamente é isso que funciona, dessa forma que funciona a semântica, e aqui eu resumi muito, né? Então é bem mais complexo, mas deixei muito resumido aqui para vocês. A div não é semântica, ela é só um elemento que existe. Ela somente serve para agrupar outras tags e pontos, só isso. Então vamos agora aprender na prática o que seria uma div. Só que eu vou mostrar para vocês o processo inverso, eu não vou mostrar como utilizar uma div, eu vou mostrar para vocês o porquê de utilizar uma div. Então vamos lá, vou criar um H1 aqui, que seria um título, né? Vou chamá-lo de devcode. E aqui dentro mesmo do meu HTML, vou criar um style e vou estilizar por aqui mesmo. Vou então colocar H1 aqui no style, vou colocar um background color na cor azul, esse verdinho, né? Percebam, ocupou o espaço inteiro da tela. Show? Ok. Quero também estilizar um parágrafo. Para isso, vou criar o parágrafo. Vou chamá-lo de Odair Michael, meu nome, né? Prontinho, está aqui embaixo, vou aplicar um background para ele. Então, parágrafo, background color na cor azul. Perfeito, está aplicado. Agora, eu não quero ocupar o espaço inteiro da tela com esse background, eu quero ocupar somente uma parte, somente uns 300 pixels. Então, para isso, vou aplicar um width de 300 pixels aqui no meu H1 e ó, ele já ficou menor, né? Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o meu parágrafo, porque eu quero que os dois fiquem do mesmo tamanho. Vou colocar um width de 300 pixels. Agora imagine o seguinte, você vai fazer isso aqui 30 vezes se você tiver 30 elementos, diferentes no caso, né? Então, a div veio basicamente para solucionar esse problema. Por quê? Vejam agora o que acontece se eu utilizar uma div. Eu vou colocar uma linha aqui, HR, né? Percebam, tem uma linha aplicada aqui. Abaixo dessa linha, eu vou colocar uma div. Dentro dessa div, eu vou colocar os meus elementos. Então, eu vou colocar aqui, em vez de colocar um H2, ou melhor, em vez de colocar um H1, vou colocar um H2. Então, H2, vou chamá-lo de devcode mesmo, igual como temos aqui. Tem um H2 aplicado. E vou colocar agora um background nesse meu H2. Então, H2 vai receber um background na cor verde. Prontinho, está ocupando 100% da largura. Então não mudou absolutamente nada utilizar e não utilizar a div, certo? A princípio até o momento sim, porque a gente não utilizou a div. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um H3 também com o meu nome, Odair Michael, por exemplo. Temos aqui embaixo também colocado um H3. Vou colocar um background nesse H3 também. H3, background color, da mesma cor. Prontinho. Agora, se eu quiser alterar a largura desse elemento, eu não preciso vir aqui colocar um width para os dois elementos. Eu venho aqui e só estilizo a minha div. Então, div vai receber um width de 300 pixels, por exemplo. Prontinho. Os dois elementos já mudaram a dimensão dele. Então, a div vai servir como elemento pai dessas duas tags. Por isso, é muito importante que você utilize div. Agora, imagine se nós tivéssemos 30 elementos aqui, como eu disse antes. Nós teríamos que atribuir um width de 300 pixels para cada um deles. Com a div, a gente evita isso. Se a gente colocar esses 30 elementos aqui dentro, a gente já altera a largura da forma que a gente quiser, né? Ó, 250 pixels aqui. Opa! 250 pixels aqui. Ó, percebam, já reduzi. Para alterar aqui em cima, vou ter que vir aqui, 250 aqui e 250 aqui para alterar também. Então, é um processo mais chato. Com dois elementos já leva mais tempo, né? Agora, se eu tivesse bem mais elementos, seria um processo bem mais demorado. Então, essa é a introdução sobre div, de forma bem rápida, para vocês entenderem como é que funciona a aplicação dela, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostar, deixem um like, compartilhem o vídeo, comentem alguma coisa, façam comentários se vocês entenderam, comentem que entenderam. Isso vai gerar engajamento no vídeo e vai me ajudar demais com isso. Então, forte abraço e até a próxima.